cantor porto-riquenho Bad Bunny subiu ao palco do estádio de Santa Clara, na Califórnia, na noite de domingo, no intervalo do Super Bowl. Bad Bunny tornou-se no primeiro artista latino solo masculino a atuar na final do campeonato de futebol americano. Foi também o primeiro artista a apresentar-se inteiramente em espanhol. God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Ecuador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México. A escolha de Bad Bunny gerou controvérsia, com Donald Trump a criticar a mensagem de união entre os vários artistas que compõem o continente americano, deixada pelo artista. Descreveu-a como uma afronta à grandeza da América. O artista, que está entre os mais ouvidos no mundo, apresentou 8 músicas que compõem o seu último álbum, Debí Tirar Más Fotos. A sua atuação, que decorreu depois de vencer o Grammy para melhor álbum do ano, contou com a participação de Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Karol G, Cardi B e Jessica Alba. A média de audiência da atuação, que decorre no intervalo do Super Bowl, é de cerca de 127 milhões de pessoas, enquanto no ano passado Kendrick Lamar estabeleceu um recorde com 133,5 milhões. Juan Pablo Guanipa foi preso novamente menos de 12 horas após ser libertado de uma prisão venezuelana. Figuras da oposição, incluindo a líder Maria Corina Machado, de quem Guanipa é um aliado próximo, descreveram o incidente como um sequestro. Na rede social X, Machado descreveu que Guanipa foi empurrado à força para dentro de veículos quando homens armados vestidos à civil invadiram a sua residência. O Ministério Público divulgou um comunicado anunciando que Guanipa foi novamente detido e colocado em prisão domiciliária. O comunicado justificava que o opositor não havia cumprido os termos da liberdade condicional, o que levou à sua detenção. O ex-vice-presidente da Assembleia Nacional foi libertado no domingo após mais de 8 meses preso, juntamente com vários membros proeminentes da oposição. A libertação ocorreu como parte de uma iniciativa do governo, iniciada pela presidente interina Delcy Rodrigues, para libertar presos políticos após os Estados Unidos terem executado uma impressionante operação militar no mês passado. A operação terminou com a captura do presidente Nicolás Maduro e a extradição para Nova Iorque, onde enfrenta acusações de narcoterrorismo. As detenções na Venezuela têm sido criticadas como arbitrárias, motivadas politicamente e meras tentativas de silenciar a dissidência. Machado pediu a libertação imediata de Guanipa. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em Washington na quarta-feira para discutir as recentes negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear. O gabinete Netanyahu declarou que acredita que as negociações com o Irão devem incluir limites do seu programa de mísseis balísticos e o apoio a grupos militantes na região, algo que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi já se opôs. موضوع دفاعی ما هست، بحث امنیتی ما هست. به هیچ وجه قابل مذاکره نیست، نه الان نه هیچگاه در آینده. As negociações indiretas de sexta-feira em Oman foram o primeiro encontro diplomático entre as duas nações desde que os Estados Unidos da América atacaram as instalações nucleares iranianas. ولی بی‌اعتمادی بسیار زیادی وجود داره. چگونه میشه اعتماد ایجاد کرد؟ به نظر من کار آسانی نیست. البته این بی‌اعتمادی از طرف آمریکا ایجاد شده. در دور قبلی مذاکرات این ما نبودیم که وسط مذاکرات اقدام به تهاجم نظامی کردیم. Os Estados Unidos da América enviaram recentemente o porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios de guerra para a região, tendo Teherão respondido que atacaria bases americanas caso os Estados Unidos atacassem o território iraniano.
No domingo, as autoridades anunciaram a detenção no Dubai de um homem suspeito de ter disparado contra um vice-chefe da Agência de Inteligência Militar da Rússia em Moscovo, tendo o suspeito sido entregue às autoridades russas. Além da detenção do cidadão russo sob suspeita de ter cometido o tiroteio, foram também identificados 2 cúmplices que, segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia, um deles foi detido em Moscovo, enquanto o outro fugiu para a Ucrânia. Vladimir Alexeyev foi hospitalizado na sexta-feira após ter sido baleado várias vezes num prédio residencial no noroeste de Moscovo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, culpou a Ucrânia pelo tiroteio, considerando um ato terrorista destinado a sabotar as negociações de paz. Desde que Moscou lançou a sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022, as autoridades russas têm culpado Kiev por vários assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia. A Ucrânia assumiu a responsabilidade por alguns deles, mas ainda não se pronunciou sobre este caso. Os Jogos Olímpicos de Inverno começaram na sexta-feira com uma cerimónia de abertura no estádio de San Siro, na cidade italiana de Milão. Mais de 2.900 atletas de 92 comitês olímpicos nacionais estão a competir nos Jogos de Milão-Cortina. Em declarações à Euronews, a presidente do Conselho Italiano de Turismo afirmou que este não será apenas um grande evento desportivo de inverno, mas também uma excelente oportunidade para exibir Itália. The fact that this is probably the first ever spread Olympics that roams across 2 of the biggest regions of our country, which is Lombardy and Veneto, is going to be a great opportunity to showcase much beyond the main points of attraction. So yes, Milano clearly is one of the major points of the Olympics itself, but clearly the competitions are taking place in the mountains. And so there's going to be this incredible connection between city, mountains, spread in different regions. And that's going to offer us the possibility to showcase how wide is the offer of Italy and also how great we are in organizing mega events. Apesar de algumas cidades italianas estarem já classificadas entre as mais visitadas do mundo, o país quer atrair ainda mais turistas com estes Jogos Olímpicos de Inverno. The Olympics are going to make a change. Why? Because they're going to showcase a destination that nobody would have chosen outside the winter sports, for example, to do other types of activities. So it is very important that all destinations are prepared and that us as well, at a central level, we keep the promotion consistent, coherent, and we continue working with everyone in the best way possible. Milhares de pessoas do sistema educativo romeno, insatisfeitas com as medidas de austeridade adotadas pelo governo, têm saído às ruas em protesto nos últimos dias. Manifestações que ocorrem numa altura em que o governo de coligação aprovou 2 pacotes de medidas com vista a reduzir o déficit orçamental. As propostas prevêem especificamente um corte de 10% no fundo salarial das instituições públicas. Os professores ameaçam entrar em greve caso as medidas sejam implementadas. Deja au fost reduse fondurile alocate Ministerului Educației cu 600 de milioane de lei. Deja sunt aplicate. Pentru asta am ieșit în piață ca acel pachet de austeritate, pachetul 3, să nu poată fi pus în practică de guvernul Bolojan. Lipsa finanțării educației, continuă tăierile la educație, deși pentru a avea un viitor țara asta trebuie mai mulți bani băgați în educație. Niciodată nu au fost primiți banii care trebuie, se insistă cu tăierile la noi, cu reducerile de cheltuieli. Învățământul superior, alături de preuniversitar, anul trecut a făcut creșterea normei, a luat niște măsuri și acum vine și spune că ăla e egal cu 0 și trebuie făcut din nou 10%. Os manifestantes argumentam que as novas medidas afetarão as condições de trabalho nas escolas e universidades. Situação diferente vive a Ucrânia, onde a dotação orçamental para o setor foi aumentada. Dacă o țară în război crește salariile profesorilor și bursele studenților, ce explicație poate avea oricare altă țară care nu este în război? O țară care înțelege că în cel mai complicat moment al existenței sale are nevoie să investească în cei care pot scoate țara din situația în care se află. Ce explicație putem avea când le spunem oamenilor
că de la cei care produc cu adevărat cunoaștere sau fac bine oamenilor, trebuie să tăiem. Universitățile sunt generatoare de venituri proprii, dincolo de taxele de școlarizare. În momentul în care și aceste venituri proprii ale universității din diferite surse vor fi blocate în a fi utilizate inclusiv pentru cheltuieli salariale, și atunci presiunea va fi ulterior exclusiv pe bugetul de stat și, în lipsa resurselor financiare, va fi tot mai greu de finanțat educația. 3 sindicatos do setor da educação deverão anunciar este mês se haverá uma greve em março ou junho. Additionally, education unions have launched a petition campaign for a citizens' legislative initiative. The effort aims to repeal what the unions describe as anti-education measures adopted by the government. For the proposal to be submitted to the parliament, it requires at least 100,000 signatures. For Euronews Romania, Silviu Jugaru. The 24th edition of the Qatar Open is officially underway here in Doha. It's the first WTA 1000 women's tennis tournament of the season, which means 1,000 ranking points are up for grabs. A maioria das 20 melhores jogadoras está em ação esta semana, incluindo a número 2 do mundo, Iga Świątek, que se senta em casa nestes cortes de superfície dura. A superestrela polaca de 24 anos já venceu este torneio 3 vezes. O que será que é preciso para ganhar o torneio novamente? Usually it's super windy here and you need to accept that you're gonna, make a little bit more mistakes. I think this is important because in past years I remember anyone who got more frustrated with the wind, lost more points because of it. I think here it's important to adapt to the courts, to the ball, because they are pretty heavy, they are pretty slow. So it's important to play deep in the court and trying to stay aggressive as well. One notable absence this week is world number 1 Aryna Sabalenka, who's still recovering after her loss in the Australian Open final. Even so, with the rest of the top 5 competing this week, fans here are expecting a very high level of tennis as the tournament unfolds. Adil Halim, Euronews, Doha.